Amados irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Conceição dos Ouros, todos que nos acompanham nesta rede social. Meu nome é Cláudio, sou seminarista da Arquidiocese de Pouso Alegre, estou no segundo ano da etapa configurativa, etapa essa que confere os estudos teológicos. Neste presente vídeo, nós iremos refletir sobre a vivência dos sacramentos na vida da Igreja, a importância, a relevância e a singularidade dos sacramentos na vida cristã. Qual a importância dos sacramentos, o que é e para que serve. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 774 a 780, nos é dito o seguinte: a palavra sacramento é de origem da palavra grega mysterium, que traduzida para o latim quer dizer sacramento. Isso quer dizer sinal visível. Com isso, pode-se dizer que os sacramentos são sinais visíveis da realidade velada e escondida da salvação. Cristo é o mistério da salvação, e assim todo sacramento surge dele e nos revela a ele. Cristo surge de Cristo e nos revela a pessoa de Jesus Cristo. A Igreja é em Cristo como sacramento ou sinal e instrumento de união íntima, da união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Este é o primeiro objetivo da Igreja, ser instrumento, sacramento de Cristo. A Sacrosanto Concílio, número 59, nos diz o seguinte: os sacramentos da Igreja destinam-se à santificação dos homens, para a edificação do corpo de Cristo e, enfim, para prestar culto a Deus. Como sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõe a fé, mas também a alimenta, fortifica e exprimem por meio de palavras e ritos, razão pela qual se chamam sacramentos de fé. Após essa introdução geral do que é sacramento, vamos passar por cada um dos sacramentos que nós recebemos durante a nossa vida de fé. O primeiro sacramento é o sacramento do batismo. O batismo é o primeiro sacramento e ele que nos insere o fiel na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele somos libertos do pecado e entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à Igreja. Nós, pelo batismo, deixamos de ser homem velho e passamos a ser homens novos. Pelo batismo, nós morremos para o homem velho marcado pelo pecado e nascemos para o homem novo, ressurgido com Cristo. Pelas águas batismais, nós somos inseridos na Igreja, no corpo místico de Jesus Cristo, e somos adotados, passamos a ser filhos adotivos de Deus Pai, por Jesus pelo batismo. As crianças que serão batizadas devem ter seus pais e padrinhos devidamente instruídos, conscientes do que é esse sacramento, para que possam cumprir as obrigações de pai e padrinho para conduzirem essa criança ao longo de sua vida, a vida cristã. O sacramento da penitência. Este sacramento nos é dado o perdão de Deus todas as vezes que nós nos recorremos a ele. O sacramento da penitência se dá em os fiéis que confessam seus pecados ao sacerdote, devendo estar arrependidos e intencionados a se corrigir mediante a absolvição que lhes é dada. É pela confissão individual e pela absolvição que o fiel, consciente de pecado, reconcilia-se com Deus e com a Igreja. Existem dois períodos da Igreja que nos é obrigatório a que recorrermos ao sacramento da confissão: o Advento, preparação para o Natal e início do ano litúrgico, e o período da Quaresma, preparação para a celebração do mistério de paixão, morte e ressurreição, a Páscoa de Jesus. Contudo, o sacramento da confissão deve ser algo de intenção nossa própria e que nos é dada pela nossa consciência. Quando eu necessito da confissão, além dessas datas, dessas
celebrações, desses períodos do ano litúrgico que nós somos obrigados a recorrer a este sacramento, devemos fazer sempre o nosso exame de consciência, de recorrermos ou não a este sacramento da reconciliação. O sacramento da penitência sempre nos é válido e sempre nos mostra um caminho novo, um caminho de conversão. Toda vez que confessamos todos os nossos pecados pelo ministério da Igreja, pelo ministro ordenado, são perdoados. Vamos agora falar do sacramento da Eucaristia. É na Santíssima Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece continuamente vive e cresce a Igreja. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e ressurreição do Senhor, pelo qual se relembra o sacrifício da cruz. O sacramento da Eucaristia é a plenitude de todos os sacramentos, é a presença viva de Jesus. A Eucaristia é sacrifício em forma de banquete. É Jesus Cristo que se dá continuamente a cada missa para vivificar a Igreja, para estabelecer e atualizar a nossa comunhão com Deus, para atualizar constantemente o seu mistério de paixão, morte e ressurreição. A Eucaristia é essencialmente necessária para a nossa vivência de filhos e filhas de Deus, para a nossa vivência como cristãos. O sacramento da confirmação, a crisma. Na confirmação, os batizados avançam em seu caminho de iniciação cristã. São enriquecidos com os dons do Espírito Santo e chamados a testemunhar Jesus Cristo por obras e palavras. A unção do crisma na fronte pelo óleo consagrado pelo bispo deve ser realizado na igreja e inserido na celebração da missa. Na doutrina cristã, para que se receba a confirmação, é necessário, além do batismo, que se tenha uso pleno de sua razão, para que seja bem instruído e possa renovar a promessa do batismo. Contudo, o sacramento da confirmação, além de ser a confirmação do batismo, o sacramento da crisma é o nosso envio para, de modo adulto, maduro, nós possamos testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo. Sacramento do matrimônio. É pelo matrimônio que o homem e a mulher batizados se entregam e recebem mutuamente, pelo bem do casal e educação dos filhos. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade que, na aliança conjugal, o homem e a mulher já não são dois, mas uma só carne. Uma união para toda a vida e confere particular firmeza ao matrimônio cristão. O matrimônio e o amor do casal se dispõem, por natureza própria, à geração e à criação dos filhos, que são o maior dom dessa união, contribuem muito para o bem dos próprios pais. Sacramento da ordem. As ordens são o episcopado, primeiro grau da ordem, o presbiterato, os padres, segundo grau da ordem, e o diaconado, o diácono, que é o terceiro grau da ordem sacerdotal. É pelo sacramento da ordem e por vocação divina que alguns entre os fiéis, pelo caráter permanente com que se comprometem, são constituídos ministros sagrados, isto é, são consagrados para que, segundo o grau de cada um, apacentem o povo de Deus, desempenhando na pessoa de Cristo as funções de ensinar, santificar e reger. Outro sacramento importante que compõe a vida cristã é a unção dos enfermos. A unção dos doentes é o sacramento pela qual a Igreja encomenda a Deus os fiéis perigosamente doentes, para que os alivie e salve, ungindo-os com o óleo e proferindo as palavras prescritas nos livros litúrgicos. A unção dos doentes é administrada ao fiel que se encontra em perigo de morte, estando no uso da razão ou que tenha manifestado esse desejo anteriormente. Em caso de dúvida, deve-se administrar a unção. O sacramento pode se repetir ao fiel doente,
depois de ter se recuperado, recair em doença grave ou se durante a mesma enfermidade aumentar o perigo. Então, a unção dos enfermos ela pode ser recebida, mas de uma vez, né? Assim como a Eucaristia e a confissão devem ser, né, constantemente renovadas, né? São sacramentos que são recebidos, podem ser recebidos mais de uma vez. O sacramento é uma marca indelével, ou seja, uma vez batizado, uma vez crismado, uma vez casado e uma vez ordenado sacerdote, né? Essa marca não pode mais ser apagada. É uma marca indelével. O sacramento é para sempre. Nós, por este caminho de iniciação à vida cristã, com os sacramentos do batismo, da Eucaristia e confissão e da confirmação, nós somos convidados, né, a nutrir ao longo da nossa vida essa comunhão íntima com Deus por meio dos sacramentos da Igreja. São os sacramentos que a Igreja nos oferece que nos fazem esta ponte entre essa peregrinação que nós passamos na Terra e Deus, a eternidade. Os sacramentos são a nossa íntima comunhão com Deus, que nos ama, que nos guarda, que nos protege e que nos quer sempre unidos a Ele. Estimados irmãos, espero que possa ter ajudado nessa reflexão, que nós possamos sempre mais renovar os nossos sacramentos, renovar a nossa vida de fé pela comunidade, recebendo os sacramentos da Igreja e dando testemunho vivo e autêntico da vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, forte abraço.